Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, por gentileza. Eu sei que vocês vão demorar de achar, ou não, né? Mas é facinho. Tá antes de Ageu e depois de Abacuque, tá? Quero ser grato a Deus por estar com os irmãos aqui nessa noite. Feliz por ver o agir de Deus e a forma misericordiosa que o Senhor tem agido no meio do seu povo. Sou grato à Assembleia de Deus Ministério Sul Fluminense, a qual eu faço parte, da nossa congregação ali em Guarulhos. Agradecer ao pastor Rogério, Deus abençoe, muito obrigado. A todo o corpo de obreiros, a equipe de missões aqui de Bertioga. Verdade é, irmãos, que o trabalho aqui é top demais, não é verdade? Por isso que as pessoas ficam assim meio que coçando a cabeça, que Deus tem abençoado muito este trabalho aqui. Trago a paz do meu pastor Maurício, com todo respeito aos pregadores que estão aqui nesta noite, mas não existe ninguém que pregue mais que o meu pastor. Ninguém. Ninguém prega mais que o meu pastor. Você tem que ver coisa linda. Na doutrina, 20 membros. Ele dá lugar, sapateia, fala em línguas. Quem dera eu ter 1/3 da unção do meu pastor. Eu amo o meu pastor. Quando eu me uni com ele há 3 anos atrás, eu olhei para ele e disse assim: meu pastor, eu abro mão de todas as minhas agendas para estar com o Senhor aqui. Eu abro mão de todas as minhas agendas para estar com o Senhor aqui. Fazendo assim, Ele tem nos honrado e nos colocou para estar aqui pregando aqui juntamente com vocês. É importante honrar a nossa congregação. Nunca preguei aqui, Ele foi, me abençoou com este lindo presente, que é estar com vocês aqui para estar adorando e louvando ao nome do Senhor. Minha esposa está ali, coisa linda. Jesus me deu ela, maravilhosa. O casal de obreiros, Deus abençoe, Felipe e Jáfina, que nos trouxe aqui para estarmos adorando ao nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Sofonias capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que eu sirva com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, e constitui a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de tuas obras, com as quais rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade nem mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízes, exterminou o teu inimigo, o Senhor. O rei de Israel está no meio de ti. Tu não verás mais algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Ó Sião, não enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á em seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo.
Os irmãos podem se assentar por gentileza. Glórias ao santo nome do Senhor. Quando nós começamos a estudar as biografias dos personagens bíblicos, nós olhamos, observamos e pensamos conosco mesmo: eu tenho algum traço destes homens. Quando você olha a vida de Moisés, você pensa e analisa: sou eu, talvez, quem sabe, manso como Moisés. Mas quando você olha para Jó e você diz: sou eu, um homem que tenho as mesmas características, porque aprendo a sofrer e aprendo a confiar naquele a qual me elegeu. Mas quando você olha para os profetas, você sente dores assim como eles sentiram. Homens vocacionados, homens escolhidos, que permearam na terra, cumprindo e obedecendo a voz daquele que vos elegeu. Quando você olha para Isaías, você logo identifica e pensa: por isso que ele é o profeta messiânico, porque ele foi o homem ao qual mais profetizou acerca da vida de Cristo. Quando você vê as lágrimas de Jeremias sobre os escombros de Jerusalém, então você identifica e diz: ele é o profeta das lágrimas. Mas quando você olha a vida do profeta Ezequiel, você vê e observa e diz: ele é o homem das visões. Mas quando você olha para a vida do profeta Daniel, você vai dizer: verdadeiramente Daniel era um homem de oração. Olhar a biografia dos profetas nos traz esperança. Olhar a biografia dos profetas nos traz certeza do Deus que nos elegeu e estará sempre presente em nossa vida. Quando nós olhamos a vida do profeta Sofonias, em primeiro lugar nós enxergamos um profeta que tem uma linhagem tão intensa, e nenhum profeta da Bíblia mostra uma genealogia tão grande como a do profeta Sofonias. O seu nome significa o Senhor esconde, no sentido de ser escondido por Deus e livrá-lo do mal, ou no sentido de seus santos serem tesouros escondidos e protegidos pelo Senhor. Ambos os sentidos são apropriados para descrever o relacionamento do profeta com o Senhor que o elegeu. O que se sabe do profeta é que ele era um parente distante do rei Josias, e que era tataraneto do rei Ezequias, do rei Josias, e que profetizou durante o reinado do rei Josias. As suas profecias de acusações eram contra Judá e Jerusalém. E o que se sabe que esse elo familiar entre o profeta Sofonias e o rei Josias deu a oportunidade de Josias ouvir a voz do profeta que profetizava durante o seu reinado, e ele teve uma grande ideia. E qual foi a ideia do rei Josias? Irei promover uma grande reforma. Irei promover uma grande reforma. É importante que a igreja do século 21 venha entender que precisamos passar por os períodos que o rei Josias passou, porque no 8º ano do seu reinado ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano de seu reinado, o rei Josias, o que ele fez? Expurgou de Jerusalém e Judá todos os altos e os ídolos que permeavam e que faziam o povo viver uma vida dividida. E no 18º ano do reinado do rei Josias, ele começou a reformar o templo do Senhor. As profecias do profeta Sofonias, ela se divide em duas partes. Primeiro, se profetiza ele dizendo assim:
Eu profetizo e digo para vocês que haverá um grande julgamento. Mas eu também profetizo e digo para vocês que também haverá um dia de salvação. Porque o julgamento e o dia do Senhor certamente estará perto. Por isso que quando você lê o livro do profeta Sofonias, o que você enxerga? E o tema central do livro do profeta Sofonias fala o dia do Senhor. Porque tanto vai falar do passado, como também vai falar do presente. Tanto vai falar do julgamento, como a salvação no dia do Senhor. Mas o versículo 17, especificamente no capítulo 3, o profeta Sofonias vai nos dizer algumas verdades que serão necessárias nos dizer aqui nesta noite. Disse o profeta: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu não quero ser extenso, porque eu sei que vocês estão muito cansados. 3 dias de congresso não é fácil, e até um tempo dessa da noite eu sei que você está doidinho para ir para casa. Mas eu quero vos falar sobre 3 grandes verdades ditas pelo profeta Sofonias. Repito após mim assim, ó: 3 grandes verdades. 3 grandes verdades ditas pelo profeta Sofonias. A primeira grande verdade é essa aqui, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus está no meio do seu povo. A maior prova de que Deus está no meio do seu povo é que Sofonias está profetizando no tempo do reinado do rei Josias, e a voz do Senhor exclamava por toda a nação. Porque quando Deus quer falar, não há ninguém que possa calar a voz de Deus. Porque quando Deus quer falar, não há ninguém que possa calar a voz de Deus. Porque Deus usa desde uma criança tão pequenininha como essa, ou como as pessoas que são mais simples, ou como as pessoas que estão nos lugares mais altos. Não importa. Se Deus quiser usar a sua vida, pode ter certeza que não haverá ninguém que possa calar a voz de Deus. Satanás não pode calar a voz de Deus. Os tronos não podem calar a voz de Deus. Os principados não podem calar a voz de Deus. A potestade não pode calar a voz de Deus. Os príncipes das trevas não podem calar a voz de Deus. As hostes espirituais da maldade não podem calar a mão de Deus. Quantos acreditam nessa verdade, levante a sua mão assim para o alto e adore o nome deste Deus que vive para todos sempre. A presença de Deus é notória em nosso meio. Livro dos Salmos 145, versículo 18 e 19 nos diz assim, ó: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor, e os salvará. Salmos 34, versículo 18 diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de coração. Mas quando você vê uma expressão do sábio Salomão, 2 verdades é importante dizermos nesta noite. Quando você vai ouvir a expressão do sábio Salomão em Provérbios,
a sua mente vai entrar em parafuso, porque você vai pensar: realmente Deus é justo. Provérbios 15, versículo 29 diz assim: longe está o Senhor. De quem? Dos ímpios. Longe está o Senhor. De quem? Dos ímpios. Mas escutará a oração dos justos. Não é porque caiu glória aqui que eu vou deixar de falar umas verdades. Farai chorecava choremahai. Escuta. Longe está o Senhor dos ímpios. Longe está o Senhor dos ímpios. Você que é um desigrejado, falai porra caiamarra. Você que é um desigrejado e estabeleceu para a sua vida seguir o rumo da sua vida sem ter uma igreja, um pastor, eu venho aqui nesta noite com a autoridade que me é confiada, outorgada pelo Deus que vive, que você é um ímpio. Estes desigrejados, eles têm para si o seguinte pensamento: eu não preciso de um pastor, e também não quero fazer parte de uma congregação tão linda como essa. Eles dizem assim: para que nos unirmos a uma igreja e temos pastores tão maravilhosos como esses que me ouvem? Eu te digo que quando Deus se apresentou a João na ilha de Patmos, a expressão foi ao anjo que está na igreja, ao anjo que está na igreja: se você não está debaixo da autoridade de um pastor e não quer estar inserido no corpo eclesiástico estabelecido por Cristo, cuidado! A presença de Deus não é real na sua vida. Não é. Ela não é real na sua vida. Entenda. Se o rei Josias chegasse a Sofonias e dissesse assim: Sofonias, qual é a garantia que você me dá, Sofonias, que Deus está no meio do seu povo e que Ele tem confirmado o meu reinado? Então ele diria, em primeiro lugar, é que Deus levantou os profetas para profetizar no meio de vós. E em segundo lugar ele diria assim: ó rei Josias, a garantia é que Deus tem dado a sua palavra. A palavra de Deus não pode ser desprezada. A palavra de Deus não pode ser desprezada. Você pode até pregar bem, fazer parte de um círculo de oração maravilhoso, você pode até ser uma regente abençoada, mas mesmo assim a palavra de Deus é maior do que você. A palavra de Deus é maior do que qualquer autoridade que está aqui nesta noite. Você pode ser pastor, você pode ser evangelista, até mesmo um bom diácono, um bom cooperador e até mesmo uma missionária, mas mesmo assim, Dama, Choreka, Ene, Yotoki, Amamaye, Eri, Yotuia, Kakuma, Nakaya, Maha. A palavra de Deus é maior aqui nesta noite. Todos amantes da palavra, levante a sua mão assim e diga: eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra. Porque bem disse Davi: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra.
contra ti. A palavra tem que ser valorizada. Em terceiro lugar, se o rei Josias chegasse e dissesse: Sofonias, me dá mais uma garantia que Deus está confirmando o meu reinado e que a sua presença está no meio de nós. E Sofonias dizia assim: ó, é que Deus tem agido no meio de vós. Mas a pergunta é: de que forma Deus se faz presente no meio de nós? A pergunta é: de que forma Deus se faz presente no meio de nós? Conforme Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, Deus está em muitos lugares devido à sua onipresença. De que forma Deus pode se manifestar, presbítero Sérgio? Existem duas formas. Existe a forma ativa, mas também existe a forma passiva. Existe a forma ativa e existe a forma passiva. O que é a forma ativa, irmão Sérgio? É quando Deus se manifesta e o seu agir através da sua palavra começa a fluir no meio do povo. Sabe esse louvor que o irmão foi usado aqui nesta noite e as almas se converteram? Foi a presença ativa, e através da presença ativa houve salvação. Mas o que é a presença passiva, irmão Sérgio? Presença passiva é quando Deus simplesmente só vê, mas não há um esboço da sua reação. Vamos ver isso à luz da Bíblia, só para você compreender nesta noite. Quando você lê o livro de Josué, do seu capítulo 1 ao capítulo de número 6, debaixo da ordenança de Deus e debaixo da promessa que Deus havia feito a Josué, que estaria com ele todos os dias, a Bíblia diz que Josué venceu, de vitória em vitória conquistou terras. Pelo que no capítulo de número 6, versículo de número 27, a Bíblia diz: e a fama de Josué corria por toda a parte. O Deus que se fez ativo, o Deus que se mostrou para Josué, assim como foi para Moisés, era permanente e deu a Josué muitas vitórias. Mas quando você olha o capítulo de número 7, a presença de Deus, ela é passiva. Josué ainda estava em Jericó, e a Bíblia diz que agora Josué vai tomar a mesma atitude. Qual é a terra mais próxima? Então os homens disseram assim: olha, Josué, Ai está bem ali. Então Josué mandou alguns espias e espiaram a terra de Ai. E quando voltando os espias disseram: olha, Josué, o povo é um pouco fraquinho, não oferece muito perigo, não canse o povo para poder conquistar aquela terra. Mande aproximadamente de 2.000 a 3.000 homens, que certamente a vitória será nossa. Quando Josué enviou os homens, a Bíblia diz que agora os cidadãos da cidade de Ai começaram a vencer o povo que havia vencido Jericó. Então o povo desce pela ladeira. Josué, ouvindo o relato dos espias, a Bíblia diz que Josué agora se prostra em terra. E agora Deus brada e diz: Josué, por que estás prostrado aí? Josué, por que estáis prostrados aí? Agora Deus diz: Josué, só porque vocês não conseguiram prevalecer os seus inimigos, é porque há anátema no meio de vós. É porque há anátema
no meio de vós. Se do capítulo 1 ao capítulo 6 a presença é ativa, no capítulo de número 7 a presença é passiva. Quando a gente olha este texto e nós pensamos assim, o pregador está falando que a igreja está em pecado. O texto não fala isso. O texto diz que o anátema estava sobre a tenda de Acã. Templo para os israelitas é tabernáculo, irmão, mas tenda é moradia. Sabe o que isso significa? Que tem crente que veio aqui nesta noite, eles se dizem cheios da presença de Deus, falam que tem a presença de Deus, até sapateou e falou em línguas estranhas, mas a casa dele é uma perfeita maldição. Eu venho aqui nesta noite dizer uma coisa para você: para que a presença de Deus possa ser ativa em sua casa, é necessário tirar aquele anátema, aquela maldição que desagrada aos olhos do Senhor. Aí a gente clama e pede: Deus salva, Deus liberta, Deus faz, e Deus diz: não posso, eu não firo princípios, não posso, eu não firo princípio. Você precisa nesta noite tirar tudo aquilo que é maldito diante dos olhos do Senhor, porque a presença ativa de Deus não está no falar de línguas, a presença ativa de Deus não está no movimentar do seu corpo, a presença ativa de Deus não está no barulho dos órgãos. A presença ativa de Deus é salvação, restauração, libertação. A presença ativa de Deus vai muito mais do que você está recebendo nesta noite. Deus, Ele quer manifestar a presença ativa em sua vida. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer restituir. A presença ativa de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 31. Moisés está no monte, conversando com Deus. Moisés fala com Deus de uma forma tão linda. A experiência é tão grande, a presença de Deus é tão ativa, que a Bíblia diz que Deus escreve com seus próprios dedos sobre uma tábua. Mas parece que eu vejo Deus passar por cima do monte. Passando por cima do monte, os olhos de Deus vai para o arraial dos israelitas. E o que está acontecendo? Arão forja um bezerro de ouro. Agora Deus que vê todas as coisas, Moisés, aqui no monte eu sou ativo, mas lá no arraial a minha presença, ela é passiva, porque eu não posso estar presente daqueles que vivem uma vida de idolatria. O que é idolatria, irmão Sérgio? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Porque se Deus for a sua prioridade, aí sim Deus, Ele será o seu Deus. Porque se Deus for a sua prioridade, Ele será o seu Deus. Se o rei Josias quisesse esta presença ativa no meio do seu reino, ele tinha que tirar toda a imundice e toda a idolatria. A primeira grande verdade dita pelo profeta Sofonias é essa: o Senhor teu Deus está no meio de ti. A segunda verdade dita pelo profeta Sofonias é essa aqui, ó:
O Senhor teu Deus é poderoso na vida de seu povo. O Senhor teu Deus é poderoso na vida de seu povo. Sim, o Senhor teu Deus que está no meio de ti, Ele não é um Deus fraco, Ele não é um Deus diminuto. O nosso Deus não é como os outros deuses que tem por aí, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pés, mas não andam. O nosso Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6, o versículo de número 1, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla dos seus vestidos cobria todo o templo. O profeta Isaías, que tinha vivenciado 4 reis passando sobre o trono, ele vai ver um rei que nunca perdeu uma batalha. Ele estava acostumado a ver os reis humanos irem para as guerras e vencerem muitas lutas. E agora, num tempo de trono vazio, no tempo do silêncio, o desenrolar de Deus desce do céu e na forma de um manto cobra todo o templo. Porque a cultura dizia que quando os reis iam para as batalhas, o rei perdedor pegava a borda dos seus vestidos e pregava sobre as bordas dos vestidos do rei vencedor. Então Isaías está dizendo: olha, eu vi o manto de Uzias, era até grande. Eu vi as batalhas que Uzias venceu, era tão grande, mas o que eu estou vendo aqui é uma orla que não tem fim. Isaías está dizendo: este Deus que eu contemplo neste tempo de luto é um Deus tão grande que nunca perdeu uma batalha. Eu venho aqui nesta noite para te dizer que este Deus que você serve, Ele não é um Deus pequenininho que as pessoas tentam colocar numa caixa de fósforo. Este nosso Deus é tão grande que Ele pega as águas do oceano com as palmas de suas mãos. Este Deus é tão grande que Ele faz da terra o estrado dos seus pés. Este Deus é tão grande e tem autoridade que chama as estrelas pelo nome. Este Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele peleja pelos seus eleitos, Ele peleja pelos seus ungidos, Ele peleja por esta igreja que está aqui nesta noite. Não haverá autoridades que possam acabar com este trabalho aqui. Não haverá invejosos que possam frustrar o sonho desta igreja e da nossa igreja Assembleia Sul-Fluminense aqui em Bertioga. O nosso Deus é grande, 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 o nosso Deus é grande. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus é poderoso, em primeiro lugar, para nos salvar. Em segundo lugar, para nos renovar em seu amor. Quando você lê a Bíblia e começa a enxergar a generosidade deste Deus, que nunca, jamais esqueceu dos seus eleitos, como um pai generoso, como um pai bondoso, como um pai que quer trazer os seus filhos para os seus braços. Este Deus que é tão lindo, que é tão poderoso, Ele quer nos renovar em seu amor. Quando você olha a história de Pedro, você enxerga um Deus que é tão lindo, que olha para Pedro e diz assim: a sua história não acaba aqui. A sua história não acaba aqui. Não é o seu fim. Não é o fim da sua história. Você que se sente frustrado nesta noite, eu venho profetizar e dizer que não é o fim da sua história. Que o mesmo
mesmo Cristo, em João 21, que foi no mar de Tiberíades resgatar o seu discípulo, pois no capítulo 18 de João, a Bíblia diz que Pedro agora, ele nega Jesus 3 vezes, mas no mar de Tiberíades, o mesmo Cristo se aparece a João. Foram 3 perguntas e a mesma resposta. A pergunta foi: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Deus não abre mão da sua vida nesta noite. Deus não abre mão de você nesta noite. Este Deus que é poderoso para salvar e para renovar em amor, Ele se faz presente em nosso meio. A primeira grande verdade é: o Senhor teu Deus está no meio de ti. A segunda grande verdade é: o Senhor teu Deus é poderoso na vida de seu povo. E a terceira grande verdade é: o Senhor teu Deus se deleitará em ti. Como pai que tem prazer em seu filho, como homem que tem prazer em sua esposa, como amigo que tem prazer em seu amigo, assim o Senhor se deleita em seu povo, tem prazer em seu povo, e o seu povo é uma alegria para Ele. Mas quem é o povo em quem Deus tem prazer? Quem é o povo em quem Deus tem prazer? Este povo é quem Deus tem por filho. Este povo é quem Deus tem por filho. Isso é muito forte, irmão. O povo que Deus tem prazer é o povo em que Deus tem por filho. Mas quem são os filhos de Deus? Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 50, diz assim, ó: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, este é a minha irmã. Esta verdade é confirmada por Cristo quando Ele foi ser batizado por João no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondeu e disse a João: deixe por agora, porque assim me convém fazer toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça, irmão Sérgio? Do que Jesus está falando? Cumprir a justiça é cumprir em si toda a vontade do Pai. Cumprir a justiça é cumprir em si toda a vontade do Pai. Tem muita gente aí dizendo que é filho, mas não faz a vontade do Pai. Não deixa a obra do Pai se concretizar em sua vida. Tem muito crente aí que até fala em língua, até profetiza e rodopia, mas não deixa a vontade do Pai se cumprir em sua vida. São crentes frouxos. São crentes que por tudo querem desviar. Ele não pode ouvir uma palavrinha que ela diz: eu não quero fazer parte desse grupo mais. Eu não quero fazer parte desse grupo de varões mais. Eu não quero fazer mais parte desta igreja. Você que não quer deixar que a vontade do Pai se cumpra na sua vida, você não é filho. Não é filho. Após Cristo receber em si toda a vontade do Pai, aí sim uma voz do céu vai bradar e vai dizer: este é o meu filho amado,
Após Cristo. Eu estou todo arrepiado, irmão. Falai, vão chorar, uma fácia. Após ele dizer assim: eu cumpro em mim toda a justiça de Deus. Aí uma voz do céu vai dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse Deus que nos elege como filho, esse Deus que nos ama e diz: eu sou teu pai e você é o meu filho. É importante que Satanás não quer que você acredite que você é filho de Deus. Ele usa algumas ferramentas espirituais. Ele diz assim: se tu é filho, por que você ainda comete pecado? Ele pega os nossos pecados do passado e até mesmo os pecados do presente e tenta nos sufocar, dizendo que Deus não tem prazer na gente, se esquecendo que quando Deus pega os nossos pecados, Ele lança tudo no profundo mar do esquecimento. Como nós aprendemos na escola bíblica de manhã, esse diabo é mentiroso desde o princípio. Você não foi na escola bíblica? Quem foi na escola bíblica? É isso aí. Só um marido, mas tudo bem, não tem problema. Eu sei que vocês foram, né, gente? Olha, ele quer fazer nós não acreditar que nós não somos filhos. Ele usa a ferramenta da perseguição e diz: se Deus te ama e tem tanto prazer em você, por que você sofre tanta perseguição? Ele usa a ferramenta da humilhação e diz assim: ó, se Deus te ama e tem tanto amor em você, por que você é tão humilhado? Quando você olha o Evangelho de São João, capítulo de número 9, esta mesma pergunta foi feita a Cristo. Versículo 1: passando, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 2: os discípulos se aproximaram e disseram assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele pecou? Seus pais pecaram? Jesus Cristo disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Este Deus que mesmo nos amando nos deixa ser perseguido. Este Deus que tanto nos ama deixa nós sofrer. Este Deus que faz a gente passar por tudo isso, Ele diz nesta noite: eu permito tudo isso porque eu te amo. Quando eu olho a minha história de vida, quando eu olho uma vez que eu estava com 4 anos na porta de casa, uma irmã, eu não sei se ela era missionária, mas ela me vendo, e vendo a minha mãe que era prostituta, ela olhou para minha mãe e disse assim: deixa eu levar o seu filhinho na escola bíblica dominical, porque os meus pais haviam se separado, e eu fui morar com minha mãe, e minha mãe, para poder ter uma vida mais luxuosa, ela virou uma prostituta. E depois de muitos dias que ela ficava fora de casa, 4, 5 dias, eu tinha que passar pelas brechas da porta e pedir comida na rua. Eu tinha sido acometido pela poliomielite, a paralisia infantil. Eu não andava como eu ando agora. Eu andava com as mãos no joelho, porque eu tinha perdido o aparelho das pernas, porque o meu pai era construtor civil e tinha muito dinheiro para comprar o aparelho. As pessoas vinham na porta da Esperança do Silvio Santos, pediam um aparelho para as pernas porque era muito caro. Mas como meu pai era construtor civil, ele tinha condição de me pagar os aparelhos. Mas mamãe se divorciou, me levou porque eu era um objeto de barganha. Porque ela não me levou porque ela me amava. Ela me levou porque ela teve a ideia: se eu levar o menino aleijado, eu conseguirei tirar dinheiro deste homem. Mas quando eu fui com a minha mãe, a realidade se tornou outra. Porque mamãe sumia, desaparecia, e eu ficava de porta em porta pedindo comida. Uma criança aleijada se arrastando no meio da rua. E eu morava num bairro chamado Inocope. E no Ocope as casas eram tudo bonitinhas. Então o aleijadinho passava se arrastando das pernas,
E eu batia na porta da mulher e dizia assim: ó senhora, você que está aí em cima no sobrado, eu peço para ti a seguinte coisa: a senhora tem um pãozinho de ontem? A senhora tem um pãozinho de ontem? E a mulher descia com um pãozinho de ontem, e eu pegava o pãozinho de ontem e saía roendo na rua. Eu não via a hora de chegar à feira, porque eu tinha a oportunidade de entrar por debaixo das barracas e comer as frutas podres. Eu não via a hora de começar a feira, que eu encostava na barraca de pastel e dizia: tio, tia, paga um pastel para mim. E depois de 4 dias, mamãe voltava para casa, e eu, como uma criança que sentia saudade de mamãe, dizia: mamãe, você desapareceu. Mamãe, aonde você estava? Mas mamãe, possuída pelo demônio, ela pegava uma espada de São Jorge e ela me espancava todas as vezes que ela me via. Eu perdi as contas que a minha mãe me abandonou em alguns lugares. Uma vez ela me esqueceu na creche, outra vez ela me jogou no buraco, outra vez ela me abandonou na rua. Ela tentava de todas as formas se desfazer de mim. Numa batalha judicial entre meu pai e ela disse para o meu pai: eu quero pensão, eu quero pensão. Meu pai disse assim para ela: olha, é o seguinte, aonde come 4, come 5, eu vou levar a criança e quero a guarda da criança. Então o juiz estava determinando quem ficaria com a guarda da criança. Então, no recesso, no juizado de menores, o juiz falou assim: vamos fazer um recesso, vamos perguntar para a criança quem que é a criança que quer ficar. Então mamãe me levou para um quartinho e disse assim: olha, o juiz vai perguntar, e a pergunta será: com quem você quer ficar? E se você falar para o juiz que eu te espanco, que eu te machuco, que eu te maltrato, que eu te faço de gato e sapato, eu vou pegar você e vou quebrar a sua outra perna. A assistente social ouviu e disse: realmente a mulher, ela maltrata a criança. E eu fui morar com meu pai, e a minha madrasta, ela era espírita. E o desespero, irmão, mamãe já me massacrava. E morar num lar de uma madrasta que era espírita, eu coloquei o pé do portão, ela disse: eu não quero este menino aqui, eu não quero este menino aqui. Ele é uma má influência para os meus filhos. Os filhos delas vestiam tudo roupa igualzinha, shortinho igualzinho. E quando eu apareci com um macacão da Shell e com um quichute no pé e com a cabeça raspada, falando um monte de coisa estranha, ela disse: esse menino é uma má influência para a nossa família. Mas o Deus que faz promessa, o Deus que passou a irmã e me levou para a escola bíblica dominical, e na escola bíblica dominical a pergunta foi: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Eu, uma criancinha pequenininha, toda fragelada, eu disse: eu quero este Jesus aí, eu quero este Jesus aí, eu quero este Jesus aí. Eu fui morar com meu pai e com a minha madrasta. Minha madrasta me desprezava, mas eu continuei indo para a igreja. Eu era presbiteriano, eu continuei indo para a igreja. E este Deus que faz milagres, Ele salvou a minha madrasta que era espírita. Este Deus que faz milagre, Ele salvou o meu pai que era um prostituto. Este Deus que faz milagre salvou a minha mãe que era prostituta. Aleluia, aleluia. Este Deus que faz milagre, antes de eu casar com aquela moça linda ali, Deus tinha dito assim: olha, é o seguinte, vai lá ver a sua mãe. E eu disse: claro, minha madrasta é a coisa mais linda, ela cuidou de mim, me cuidou com tanto carinho, eu vou lá ver ela. E Deus disse: não, vai lá ver a sua mamãe, a mamãe biológica. Eu disse: mas meu Deus, eu tentei tantas das vezes me aproximar da minha mãe biológica. Tu sabes que todas as vezes que eu me aproximei dela, ela ficava brigando com a minha madrasta, dizendo que eu não tinha saído da barriga da minha madrasta e que ela que era minha mãe. É difícil a minha mãe é difícil, Deus.
Mas Deus disse, vai lá conversar com a sua mãe. E eu estava na casa da minha mãe comendo cuscuz com frango. Aí minha mãe falou assim, meu filho, é o seguinte, fica aí, mamãe vai ali e já volta. Quando mamãe subiu no quarto, a minha mãe biológica, ela desceu com 2 carteirinhas. E quando ela desceu com 2 carteirinhas, ela mostrou a primeira carteirinha e falou assim, sua mãe agora é crente, sua mãe agora é crente, sua mãe agora é crente, sua mãe agora é crente. E ela falou assim, essa segunda carteirinha aí, essa segunda carteirinha aqui é a carteirinha de missionária, porque com essa carteirinha aqui eu entro nos presídios, eu entro nos asilos, Deus que me salvou e mudou a minha história, tem feito milagres na minha vida. Agora eu olho pra mim, um menino que era menino de rua, filho da prostituta, um Zé Ninguém, que não merecia nada, hoje eu sou um homem casado com uma esposa tão linda, eu tenho um emprego tão lindo, pela misericórdia de Deus eu trabalho na área da saúde, sou técnico de radiologia, hoje eu não como mais lixo da rua, hoje eu não preciso pedir para alguém me dar um pratinho de comida aí, não, este Deus que faz milagre. Passou refleque machuria macaiato. Este Deus é poderoso e tem alegria em seu povo. A sua história não termina aqui. A sua história não termina aqui. Prossiga, vai mais além. Prossiga, vai mais além. Não desista. Mandai chureclava, churemacalama. Se coloque de pé, por favor. Se tiver alguém ainda escondido e não se decidiu entregar a sua vida para Jesus, eu sei que o apelo já foi feito e algumas pessoas já vieram, mas ainda tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Existe alguém ainda que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Deus te chama, Deus te convoca, Deus te escolheu. Tem alguém para Jesus? Levanta a mão assim, ó, para cima, assim, ó. Vê se tem alguém no frente aí do seu lado. Pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus. Pergunta se tem alguém que joga de xadrez aí, ó. Você é crente, filho? Xadrez. É você mesmo, filho. Olhou para trás. Você é cristão? É? Tem mais alguém aí que gostaria de pegar a vida para Jesus? Tem? Se não tem, que Deus te conceda outra oportunidade. Agora você vai fazer um favor para mim. Fala assim, pastor Rogério. Pastor Rogério. Leva ele para pregar na sede. Não, com vontade. Leva ele para pregar na sede. Leva ele para pregar na sede. Amém. Aleluia. Vou pensar. Amém. Aleluia. Tu não andava, não? E como é que você está andando agora? Como é que foi Jesus fez isso? Pô, você vai ter que ir lá na sede contar. Aê! Terminar o testemunho, né? Terminar o testemunho. Meu irmão não andava, tá andando. Eu quero saber como é que foi, né? Eu sei que foi Jesus que fez, mas como é que foi? Ele vai lá na sede contar. Vamos de Jesus. Que maravilha, né?
11h20 você está aqui ainda, certo? Aleluia! Glória a Deus, vamos terminar, vamos lá. Que Deus te abençoe. Volte amanhã, eu não sei que hora vai terminar amanhã, nem vou falar que vai terminar 11, 10. Amanhã está aqui o pregador Raí de Carmelo, uma bênção. Também vai estar aqui o irmão, o pastor Ítalo Ribeiro, também canta muito bem, né? E também vai estar o Ítalo ainda vai estar aqui amanhã, né? Então vai ser uma bênção, amém? Como os outros dias, amanhã é o último dia, e nós vamos fechar com chave de ouro, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, todos os irmãos, Deus abençoe os irmãos que estejam conosco. Amanhã eu vou entregar as carteirinhas dos irmãos. Amanhã, e a gente tem que ainda marcar. Rubens, a sua carteirinha de missionário está aqui. Cadê o Rubens? Então tu é presbítero missionário. Né? Presbítero missionário. Onde precisar de carteirinha de missão, você vai. Você tem lugar que você fala, eu sou presbítero, cara, que é isso? Né? Tem hospital do cara, que é isso? Eu fui no hospital quando eu era presbítero, eu fui entreguei a carteira porque é presbítero. Só conhece que é pastor ou missionário, né? Então, a carteira de missionário está aqui. A carteira do irmão Jorge também está aqui iniciado. Né? Irmão Guilherme, tá? Em nome de Jesus. Então amanhã a carteirinha vai entregar, não pode não. Irmão aí não pode não. Em nome de Jesus. Faltou quatro carteirinhas, mas na próxima que a gente for lá, a gente traz. Amém? Vamos orar para terminar? Tem recado? Tem que orar. Tem um jovem, qualquer jovem tem que orar. Vamos ver. Rafael, vamos orar pelo Rafael. Tem uma criança, um menino de 16 anos. Como é o nome dele? Isaac. Vamos orar pelo Isaac. Amém, irmão? Vamos terminar orando. Todos os pastores que vieram aqui, irmão, tiveram a sua oportunidade, irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Carne, vai fazer uma cirurgia na cabeça, nós vamos orar também. Amém? Que Deus abençoe. Irmão Elielso fez essas camisas aqui, irmão. Correu atrás das camisas. É um trabalho danado, dá muito trabalho. Porque é o campo todo uma luta. Né? Então, você pode orar pela vida do irmão Elielso, que fez um trabalho abençoado. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que as irmãs se preparem já. Não é se preparar já para a festa das irmãs, já se preparem já. Tem um boato aí que a Camila Barros vai vir aqui. Tem um boato. É um boato que a Camila Barros vai vir no dia das irmãs. Tá muito chique essas irmãs, né? Então, se prepara logo, já vai ajeitando, já vai se preparando, se deixa para 2 meses, já ensaia, já manda louvor, vou mandar o tema, a irmã já vai se preparando, amém? Vai fazer tudo antes, os varões já vai se preparando no final do ano, os jovens já vai se preparando. Tá, irmão? Também a gente precisa se organizar melhor, para cada ano ser melhor, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos terminar orando, em nome de Jesus. Vem cá. Irmão Nilson, vem lá. Terminar o trabalho. Glória a Deus. Salve a gente com a oração, amém? Amém. Nós todos com a porta de abrir essa noite. Amém? Amém. Santo Deus, eterno Pai. Amado Pai querido, Deus de misericórdia, Pai, no seu nome. Nessa noite, Pai Santo, Pai querido, Deus, por tudo o Senhor fez e está fazendo, Pai, neste lugar. E nós continuamos abençoando toda vitória. Deus, guarde o teu povo, de perto e de longe. Deus, leve em paz para a glória do teu nome. E nos ajude, Pai, seja conosco, porque nós somos dependentes do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. E a oração por todas essas pessoas nós vamos fazer agora. Amém? Eu quero que você ore na tua casa por essas pessoas. Estão todas com problemas sérios que foram aqui apresentadas. Tá? Então eu vou, antes de eu terminar aqui, vou fazer essa oração pelas pessoas que pediram oração em nome de Jesus. Cura a tua cabeça. Seja com Deus, Pai. As pessoas que foram apresentadas aqui estão com problemas muito sérios. E chegou até aqui. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus,
Visita essas pessoas, Pai. Cada uma delas, Senhor, de uma forma gloriosa. Joga por terra o mal, joga por terra a fúria do inimigo. Quebra os laços, Senhor. E dá a vitória a essas pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Pedindo aqui, pois queremos ouvir testemunhos de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão já orou para você ir embora, então agora estenda as mãos em nome de Jesus e leva a bênção. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todas, dizendo amém. Abraço, irmão, e a paz do Senhor. Deus abençoe os músicos. Vai comigo. Vocês ensaiaram para tocar com a Ariel? Ensaiou? Então vocês não precisam de ensaio. Vocês manjam. Qualquer pessoa que vier aqui louvar, confie em vocês. Que eu confio, então vocês têm que confiar em vocês. Você não precisa de ensaiar com ninguém. Quem chegar aqui, vocês vão tocar e Deus vai ser glorificado. Viu? Não precisa de ensaio. Você já atingiu. Você pega de ouvir. Entendeu? Então, continue assim. Em nome de Jesus. Né? Aleluia.